Olá, esse é o AFIA Responde e eu sou o Dr. Fabiano Serra. Nós vamos falar sobre um tema muito delicado, mas super essencial. Você já ouviu falar no termo dublê de rico? Eu quero te ajudar a entender como a busca por status na medicina pode prejudicar sua saúde financeira. Eu imagino que você já tenha sentido a pressão de manter um padrão de vida elevado ou de gastar para impressionar. Eu tive essa sensação quando eu comecei minha carreira e eu acho que muitos de vocês que ainda nem começaram ou vão começar ou já começaram percebem que isso tem sido uma exigência. Então, fica comigo até o final, que esse vídeo é para você. Muitos médicos, especialmente no início da carreira, sentem a necessidade de aproveitar o recente poder aquisitivo, né? Então a gente começa a ganhar um dinheirinho e com esse dinheirinho a gente já começa a querer gastar, investir em coisas, em bens materiais. E aí vem gastos como carros luxuosos, decoração sofisticada, consultório, aqueles imensos, clínicas absurdas, viagens frequentes com hotéis caríssimos para demonstrar sucesso e que acaba se tornando ali comum no meio de muitos médicos. Mas, gente, essas escolhas podem se transformar em verdadeiras armadilhas financeiras. Eu me lembro de um colega, de um amigo, que foi trabalhar comigo no exército assim que eu me formei. Ele comprou um apartamento em Alphaville, logo assim depois de formado, o primeiro dinheirinho que ele ganhou. Esse cara se meteu numa absurda emboscada em relação a isso, porque o dinheiro faltou e ele tinha as parcelas altíssimas para pagar e ele não deu conta. Então, comparativamente, claro que cada um tem sua individualidade, sua trajetória individual, mas ele é um cara que até hoje dá plantões, tem dificuldade financeira, porque se envolveu numa dívida logo no começo da carreira. Então eu vou começar dando algumas dicas para você evitar esses riscos. A primeira, eu já até bem disse aqui, é sobre comparações. Evite comparações. Você tem uma trajetória que é sua, ela é completamente individual. Nem sempre o que funciona para você funciona para mim e vice-versa. Nem sempre o que funciona para mim funciona para você. Então, a comparação ela pode levar a certas frustrações e, consequentemente, a tomar decisões financeiras péssimas. Então, na segunda dica, nós vamos falar do controle dos seus gastos. Esse é um dos pontos mais importantes. Não há problemas em investir em luxo, né? Então, eu posso optar por ter um carro melhor, eu posso optar por ter um apartamento bacana, uma bolsa de marca, mas é fundamental que haja discernimento sobre qual que é o momento financeiro que você se encontra. Então, dar esse passo cedo demais pode resultar em endividamento crescente, devido à pressão para se manter nesse novo estilo de vida. Então, vou citar um exemplo pessoal. Quando eu me formei, eu vivia uma vida de completa simplicidade. Eu ganhava um dinheiro legal, conseguia ter um padrão de vida bem melhor do que o que eu tinha na vida de graduação, mas eu sabia que aquilo ali era meu futuro. Eu precisava aprender investimentos. Então, se você não sabe o que fazer com esse dinheiro que você ganha nesse momento da vida, comece a investir em conhecimento. Conhecimento de gestão, conhecimento de como investir seu dinheiro, antes mesmo de investir em coisas que são bens materiais, que não são retornáveis para sua vida a longo prazo. Na terceira dica, eu gostaria de ressaltar uma coisa mega importante. Cuide da sua mente. Então não adianta nada eu ter um controle financeiro, não adianta nada eu saber os meus gastos, saber que eu realmente devo segurar, pisar no freio ali, se eu não cuidar da minha cabeça. Então, impactos emocionais costumam ser responsáveis por gastos impulsivos. Sabe aquela mulher que às vezes fala assim, eu mereço, vai lá no shopping e gasta um monte de dinheiro? Então, são situações, são ciclos de estresse buscando sustentar uma imagem que não reflete a realidade. E, consequentemente, vai gerar mais instabilidade à saúde mental, porque na hora que essa dívida apertar, a coisa piora. Então, entra num ciclo que é vicioso, é péssimo, de mais compras, tentando suprir aquela falta que, na verdade, nunca será suprida. A gente pode dizer que a chave para evitar essas armadilhas é bem mais simples do que parece. Ter um planejamento financeiro sólido e com uma estratégia clara te ajuda a não cair nesses ciclos de dívidas. Agora que você já entendeu o que não fazer, é hora de anotar as dicas para construir uma boa relação com o seu dinheiro. E aí eu já vou falar direto sobre o que vai nortear seu comportamento, o planejamento financeiro. Como eu bem disse antes, ter metas claras e bem estabelecidas, definindo o que é curto e longo prazo, te ajuda a manter esse foco. A próxima é sobre visibilidade financeira. Como que você tem gastado o seu dinheiro? Você sabe? Você tem uma planilha de seus gastos? Então monitorar os seus gastos é fundamental. Então você deve acompanhar de perto suas despesas diárias para identificar onde é possível economizar, onde é possível melhorar. Será que esse lugar que eu estou gastando, eu posso mudar para um outro lugar em que eu consigo economizar um pouco sem ter perda daquele
produto, daquele serviço que eu tenho buscado, né? Então a gente tem que buscar essas trocas também. E essa aqui você já deve ter escutado bastante, mas é sempre válido reforçar, né? Então tenha aquela famosa reserva de emergência, um valor guardado para imprevistos que vai evitar que você dependa de um crédito, né? Peça empréstimo em situações difíceis, às vezes até dependendo de juros altos. Então, para você saber o valor ideal, pense sobre quanto você gasta todo mês e quanto que você precisaria, considerando o seu estilo de vida, caso de uma ausência de receita. Eu, Fabiano, optei por ter uma reserva de emergência de 6 meses. Tá? Então, são 6 meses que eu tenho ali reservados no caso de uma emergência. E aí vai um lembrete muito, mas muito importante. Não adianta ter reserva de emergência se você usar essa reserva de emergência para situações não emergenciais. E para isso a gente vai precisar de disciplina. Então nada de fazer aquela comprinha superficial e pensar, com 2 ou 3 plantões eu vou repor esse gasto aí rapidamente. Então não é assim. Então se você quiser eventualmente dar esses 2 ou 3 plantões para comprar isso daqui a pouco, beleza. Mas não tire da sua reserva de emergência. Então compromisso com a sua saúde financeira é fundamental. E aí, mais uma coisa que você precisa se lembrar, você não precisa fazer tudo sozinho. Caso você se sinta preocupado, achando que as demandas financeiras estejam te consumindo mais do que o normal, vale a pena procurar um especialista. Existem consultores financeiros que podem te ajudar a tomar algumas decisões, criar estratégias de investimentos, eventualmente até desenvolver um novo comportamento financeiro. Até alerto vocês para que tenham cuidado também com esses consultores financeiros, que muitos vão querer empurrar vocês para alguns investimentos que não são tão interessantes. Então, é preciso que vocês também estudem investimento financeiro para que vocês tenham um mínimo conhecimento de base para poder discutir com esse consultor, tá? Então, não aceitem tudo que for direcionado a vocês a respeito de investimento. Estudem sobre o investimento que vocês eventualmente vão fazer. E um detalhe muito importante, o verdadeiro valor da medicina está no impacto que você causa na vida das suas pacientes, e não somente no retorno financeiro ou bens materiais que a profissão pode proporcionar. Por exemplo, eu sempre foquei muito mais minha carreira em investir na própria carreira. Então, quando você opta por fazer investimentos cada vez mais na sua própria carreira, de forma que você faz cursos de aperfeiçoamento, de especialização, de gestão, de investimento financeiro, tudo isso vai te trazer mais consciência sobre o seu futuro profissional e vai trazer, logicamente, melhor cuidado à sua paciente. E vai trazer como consequência uma diferenciação. E essa diferenciação vai fazer com que você seja um profissional melhor remunerado. Mas o objetivo não é sua melhor remuneração. O objetivo é a paciente. É trazer para aquela paciente o melhor que você pode oferecer. E como consequência, vem a remuneração. E agora falando sobre seu comportamento. Vou deixar algumas dicas extras, mas que também são fundamentais. Priorizar o essencial ajuda a melhorar a qualidade de vida para você e seus pacientes. Invista naquilo que realmente faz sentido e no que você acredita. Preservar sua autenticidade te dá cada vez mais liberdade financeira. E é o que eu busco hoje. É uma autenticidade e mais liberdade financeira. Porque quanto mais a gente puder atuar com prazer, maior vai ser o benefício, inclusive, para sua paciente. Então, saber que não depende do dinheiro. E lembrar que o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Que se for bem feito, o dinheiro vai vir. Então, buscar o equilíbrio em todas essas questões. Autonomia e bom senso precisam ser parceiros. A gente, para ter sucesso profissional, não precisa sacrificar o bem-estar. Entender o que é prioridade muda realmente esse jogo. Então, se você está no seu limite, burnout. Burnout é uma palavra que a gente aprendeu recentemente. Na minha época não se falava em burnout, né, quando eu era mais jovem. Mas hoje a gente tem falado bastante porque é uma doença que já existia no passado e que está cada vez mais frequente nesse presente. Então, se cuidar, se tratar, entender que estar bem consigo mesmo é o primeiro passo para fazer o bem para o outro. Então, fortaleça seus ideais, resista à pressão externa, né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha mais clareza sobre sua própria personalidade. E viver o momento presente, ter uma rede de apoio, também pode ajudar muito. Então é isso, pessoal. Por hoje, a gente fica por aqui. Eu espero que essas dicas que eu passei para vocês ajudem a refletir sobre como administrar suas finanças de forma consciente e evitar essas armadilhas do status. Afinal, quem quer ser o dublê de rico, né, gente? Ou a gente vai ser rico de verdade, ou a gente vai construir uma carreira para que a riqueza venha de forma consequente e não como sendo um objetivo final. E você, já passou por algo parecido?
Compartilhe sua experiência nos comentários. A gente também quer saber se você tem algum amigo, se você mesmo vivenciou isso. Para a gente também é interessante orientar outros colegas e outros profissionais que não caiam nessas armadilhas. E não se esqueça que ao curtir ou compartilhar o vídeo, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais médicos e também a essa informação ajudá-los de alguma forma. Nos vemos no próximo Afya Responde. Até lá!